Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. No 13º vídeo da série Bombardeiros da Segunda Guerra Mundial, falaremos sobre o bombardeiro leve bimotor alemão Dornier DO-17, também conhecido como o lápis voador. O projeto do DO-17 começou no início dos anos 30, numa época em que os projetos militares alemães eram cercados de um grande secretismo. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919 após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, proibia explicitamente os alemães de desenvolverem armas de guerra, o que incluía blindados, caças e também bombardeiros. Por isso, Claudius Dornier, o fundador da companhia, desenvolveu o projeto como se fosse um avião de transporte leve de mercadorias para uso dos correios. Seria só a partir de 1935 que o aparelho começaria a ser adaptado para uso militar, saindo das linhas de montagem, mesmo a tempo de participar na Guerra Civil Espanhola. A experiência acumulada na Espanha seria muito valiosa e foi utilizada pelos engenheiros da Dornier para transformar o DO-17 num autêntico bombardeiro moderno. Essa nova versão seria conhecida como Dornier DO-17Z e seria o principal modelo em uso pelos alemães. De fato, o DO-17Z foi um dos 3 principais bombardeiros alemães nos 2 primeiros anos da guerra. O cockpit tinha sido ampliado para proporcionar um pouco mais de conforto à tripulação, principalmente em missões de longa duração, e também para dar espaço para a instalação de uma metralhadora defensiva adicional. O bombardeiro tinha sido inicialmente projetado para ser equipado com o poderoso e bastante eficiente motor Daimler-Benz DB600, mas no início da guerra, todos esses motores estavam reservados para os caças, obrigando os engenheiros da Dornier a equipá-lo com o motor Bramo 323P radial com 9 cilindros e quase 1000 cavalos de potência. Esse motor dava ao bombardeiro uma velocidade máxima de 427 km por hora e uma velocidade de cruzeiro de 300 km por hora, com um alcance de 700 km. A versão Z acrescentou também um tripulante extra, aumentando o número total para 4 membros: o piloto, o bombardeiro e 2 artilheiros responsáveis pelas metralhadoras defensivas. Possuía tanques autosselantes de combustível nas asas e na fuselagem. Tratavam-se de tanques que possuíam múltiplas camadas grossas de borracha no seu interior, e quando o tanque era perfurado, essas camadas expandiam-se e acabavam por tapar os buracos, impedindo assim que o aparelho perdesse muito combustível. O bombardeiro tinha um comprimento de 15,8 metros e uma envergadura das asas de 18 metros. Vazio pesava 5.200 quilos e tinha um peso máximo de decolagem de quase 9 toneladas. Podia transportar cerca de 1.000 quilos em bombas, tipicamente distribuídas em 20 bombas de 50 quilos cada ou em 4 de 250 quilos cada, com alguns modelos vindo também armados com canhões de 20 mm. Em termos de armamento defensivo, vinha equipado com até 6 metralhadoras MG-15 de 7,92 mm espalhadas no nariz e ao longo da sua fuselagem. O seu cockpit era revestido por vidros espessos e resistentes, bem como placas de blindagem leve que protegiam a tripulação de fragmentos de explosão, mas não contra disparos diretos. No início da guerra, principalmente contra a Polônia, o DO-17 provou ser um bombardeiro muito eficiente, ágil e veloz,
sendo capaz de manter-se afastado dos caças poloneses com relativa facilidade. No entanto, durante a invasão alemã da França e principalmente durante a Batalha da Inglaterra, a primeira campanha militar da história envolvendo exclusivamente forças aéreas e que decorreu na segunda metade de 1940, o DO-17 começou a mostrar as suas fragilidades contra os caças britânicos. O seu motor não oferecia a potência e a velocidade necessárias para mantê-lo a salvo dos Hurricanes e dos Spitfires, e as perdas acumuladas pela Luftwaffe foram gigantescas. Como resultado desse fraco desempenho, a sua produção foi definitivamente interrompida no final de 1940, após terem sido construídos mais de 2.100 aparelhos. O Junkers Ju-88 acabaria por assumir as funções de bombardeiro padrão alemão de elevada altitude, com o DO-17 ficando responsável pelo bombardeio de baixa altitude. Mas mesmo nessa função, as baixas continuariam muito pesadas, devido à experiência de combate adquirida pelos pilotos britânicos entre 1940 e 1941. E nesse ano surgiria o seu sucessor, o Dornier DO-217, relegando ao DO-17 funções de reconhecimento e treinamento. Seria também utilizado como caça noturno e como rebocador de planadores, sendo empregado como bombardeiro apenas em raríssimas ocasiões durante os últimos anos da guerra. Apesar das suas graves limitações, foi utilizado pela Força Aérea Finlandesa até 1952.